Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai dar continuidade no nosso curso Pensamento Sistêmico. A gente vai fazer uma breve revisão das relações causais, tá? E dos ciclos e dos mapas sistêmicos, e logo em seguida a gente vai fazer alguns exercícios aqui de fixação dos conceitos, tá bom? Então, vamos lá, né? Assim, lembrando, né, o que é a relação causal? A relação causal mostra um relacionamento entre duas variáveis, né? A variável A e a variável B. Então, a gente vai verificar se eu der um acréscimo na primeira variável, o que acontece com a segunda? Se ela tem uma variação de acréscimo no mesmo sentido, ou você vai ter uma variação de decréscimo, né? A gente viu as relações causais positivas e relações causais negativas. A gente tem que entender bem as relações causais, porque se você não entender a relação causal, você vai ter um problema aqui para criar e identificar os ciclos. O que são ciclos positivos e ciclos negativos. Se você não conseguir identificar bem os ciclos, né, criar os ciclos corretamente, você vai ter problema aqui em criar o mapa sistêmico, que nada mais é do que a integração dos diversos ciclos, né? Então eu costumo brincar assim nas minhas aulas, eu falo o seguinte, olha, a relação causal aqui é o tijolo aqui da tua casa, né? Se você não entendeu como é que faz o tijolo, se esse tijolo aqui dá mal feito, o teu muro vai cair, né? O teu ciclo não vai funcionar direito, né? Não vai representar o que você está querendo representar e você não vai criar um mapa sistêmico aqui adequado, tá bom? Então, como é que a gente aprende isso? Por meio de exercícios, né? Então a gente vai ver alguns exercícios simples, né? Primeiro, recordando aqui, né? Lembra, né? Relação causal positiva, né? Você tem uma variável A, por exemplo, comilança, e uma variável B, tamanho da pança, né? Se você der um acréscimo na tua comilança, você come mais do que você normalmente comeria, o teu tamanho da pança vai aumentar mais do que normalmente ficaria, né? Então são relações de acréscimo. Quando a gente dá uma variação de acréscimo, é fácil analisar aqui, né, o sentido da segunda variável, o acréscimo na segunda variável, né? Mas olha só, se você for analisar pelos decréscimos, às vezes você pode se enrolar um pouco, né? Por exemplo, você fala, bom, mas se eu diminuir a minha comilança aqui, eu diminuo o tamanho da pança, né? Não é bem assim, né? O que acontece, né? Você diminui a comilança, o tamanho da pança aumentaria menos do que aumentaria se você mantivesse a comilança atual, né? Então, digamos, você come 10 hambúrgueres por dia, né? Você passa a comer aqui 8 hambúrgueres por dia, a tua pança vai crescer menos do que cresceria. A tua barriga, né? Pança, eu tô falando brincadeira, né? Cresceria, entendeu? Então, quando a gente tem quer verificar, assim, o sentido de uma relação causal, pelo acréscimo, você dando acréscimo na primeira variável, fica mais fácil a tua análise, tá bom? Então, maior comilança, maior tamanho da pança aqui, sinal mais aqui, uma relação causal positiva, né? Então, sempre você tem duas variáveis, você dá um acréscimo na primeira variável e vê o que acontece com a segunda variável, né? Tá bom? Então, a relação causal positiva são variações do mesmo sentido. Então, vamos ver aqui, né? Por exemplo, leitura de páginas de livro por dia, né? E a quantidade de livros lidos por ano, será que é positivo isso? Bom, se aumentar o número de páginas que eu vou ler por dia, né? Se aumentar, ao invés de ler 2 páginas por dia, eu ler 100 páginas por dia, provavelmente a quantidade de livros aqui lidos ao longo do ano vai aumentar, tá legal? Por outro lado, se eu ler um número menor de páginas por dia, a quantidade de livros lidos por ano seria menor do que seria, né? Então, por exemplo, se eu mantivesse a mesma leitura. Então, digamos que eu lia 100 páginas por dia, se eu reduzir o número de páginas por dia de 100 para 10, o número de livros vai crescer menos do que cresceria, tá bom? Então, essa é a relação causal positiva. O pessoal se enrola muito aqui, ó. Se diminui a primeira e diminui a segunda, o pessoal fica tentado a colocar um sinal menos aqui. Mas não. A gente viu por convenção uma relação causal positiva. Você representa pelo sinal mais, tá? Lembra dos juros e a caneta poupança, né? Quanto maior os juros pagos pela aplicação, né, maior o montante aplicado. Portanto, essa relação causal aqui é positiva, tá? Muito bom. Agora eu vou pensar assim, em exemplos de relação causal positiva. Será que a gente poderia pensar em relações causais, em ações do nosso dia a dia, né? Então imagina, né? Vamos pensar em uma relação causal positiva em um projeto que você trabalha? Então sei lá, né? Então isso é muito comum, né? Quanto maior o número de tarefas que eu tenho para fazer, maior vai vir a pressão gerencial ali para você fazer essas tarefas, né? Então uma relação causal aqui positiva, né? Por outro lado, quanto maior a pressão gerencial em cima de você,
provavelmente maior do seu esforço aqui para realizar as ações que você tem que fazer, né? Mais uma relação causal positiva, né? Porém, e aí, quanto mais esforço e desenvolvimento você tem, maior a sua fadiga, certo? Então você tem várias relações causais aqui ao longo do nosso dia a dia, quando a gente trabalha em projeto. Aí você começa a ver que essas relações causais estão interligadas, provavelmente vão fechar em algum lugar. A gente vai ver isso quando a gente estudar as dinâmicas de projetos, tá bom? Muito bem. Então, relembrando aqui, uma relação causal positiva, você tem duas variáveis, né? Trabalho realizado e gasto de energia, né? Você dá um acréscimo na primeira variável, a segunda variável aqui sofreu um acréscimo, né? Uma variação de acréscimo, né? Porém, se você tem uma variação de redução, se o trabalho realizado, a quantidade de trabalho realizado for menor, o gasto de energia vai ser menor do que seria se você tivesse mantido aquele gasto anterior, tá bom? A quantidade de trabalho anterior, tá bom? Então é isso, gente, é muito mais fácil identificar pelos acréscimos, né? Quando vai no decréscimo aqui, você fica tentado a colocar um sinal menos aqui, tá? Muito bem. Né? Relação causal positiva. Se você entendeu a relação causal positiva, é fácil entender a relação causal negativa, que é justamente o inverso dela, né? Então, se você dá um acréscimo na primeira variável, a segunda variável sofre um decréscimo. Então, por exemplo, está aumentando aqui a fadiga, está diminuindo a qualidade do trabalho que você consegue realizar, tá? Bom, agora, se cai a qualidade do trabalho que você realiza, vai aumentar o retrabalho, né? Ou seja, vou ter que retrabalhar mais, né? Então, a relação causal negativa mostra um relacionamento inversamente proporcional aqui entre duas variáveis, né? Maravilha, né? Outra coisa aqui também, não necessariamente, né? O sentido da seta que diz qual é o sentido da tua análise, tá bom? Então, olha, o sentido da seta aqui está indo da qualidade do trabalho para o retrabalho, né? Poderia ser ao contrário? Poderia. Então, é isso que eu estou mostrando nesse exemplo, né? Então, aqui, olha, se aumenta o teu desgaste físico, diminui a tua disposição para realizar trabalho, portanto, a relação causal é negativa. Tá legal? Bom, vamos fazer então os exercícios aqui rapidamente, né? Primeiro, exemplo chato dado aqui nesse curso e a tua insatisfação com a aula. Será que é positivo ou negativo? Pensa um pouquinho. Se tiver dúvida, para o vídeo e depois você começa. Vamos lá. Então, se aumenta os exemplos chatos aqui, dados em sala de aula, né, na aula, né, maior a tua insatisfação, acredito, né? Portanto, a relação causal é positiva. Vamos ver se é isso mesmo? É isso aí, acertamos, né? Sono e vontade de fazer exercício, né? Então provavelmente aqui já são 7 minutos e 50 segundos dessa videoaula, o teu sono está aumentando, né? Então provavelmente aqui se o sono aumenta, o que vai acontecer com a tua vontade de fazer exercício? Eu acho que vai diminuir, né? Então, portanto, a tua relação causal aqui é negativa. Vamos ver se é isso mesmo? Maravilha, relação causal aqui negativa, tá bom? Muito bom, vamos continuar. Cumilança, pantagruélica e gordurinhas localizadas. Esse é fácil, né? A gente já tinha até comentado antes. Aumenta a cumilança aqui, aumenta o tamanho da tua pança, as gordurinhas localizadas, né? Pá, uma relação causal aqui positiva, tá bom? E agora, e essas aqui? Pensa um pouquinho, vou colocar esses três aqui para você. Mortes e população, vendas e estoque, preço, serviço e demanda. Gente, me desculpe, aqui tem uma falha aqui, que aqui fecha, esse link aqui é fechado, tá? Aqui deu alguma falha na imagem. Bom, pensa um pouquinho. Mortes e população. É fácil, né? Se aumenta o número de mortes aqui, o que vai acontecer com a população? A população vai aumentar ou diminuir, né? A população vai diminuir. Então aumenta o número de mortes aqui, diminui a população, portanto a relação causal é negativa. Beleza. Muito bem. Vendas e estoques, né? Bom, se aumenta as vendas aqui, vai diminuir o teu estoque, portanto a relação causal novamente é negativa, tá bom? E preço de um serviço e a demanda pelo serviço. Via de regra, você aumenta o preço aqui e a demanda pelo serviço aqui vai cair, certo? Tem exceção nisso? Tem, né? Tem aquelas pessoas que associam preço à qualidade, né? Aí você aumenta o preço, a pessoa vai lá e compra porque deve ter boa qualidade, né? Mas, via de regra, você aumenta o preço aqui do serviço, a demanda vai cair, tá? Produção e estoque. Bom, isso aqui também é fácil, né? Se você está aumentando aqui a produção, consequentemente o teu estoque aqui vai aumentar. Veja que eu estou sempre no sentido da seta, a minha análise, né? Então aumenta B, a relação causal positiva, beleza, né? E nascimento e população, aumenta o nascimento aqui, aumenta a população, a relação causal é positiva também, tá?
Bom, gente, então aqui nesse exemplo a gente fez uma recapitulação rápida de relações causais, fizemos alguns exercícios, né, para a gente fixar os conceitos aqui de relação causal positiva e relação causal negativa, tá bom? Na próxima videoaula a gente vai falar alguns erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de criar, identificar relações causais, criar ciclos e montar os mapas sistêmicos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo.